Hum, Boa noite a todos. Meu nome é Guilherme. Nós estamos aqui no grupo de estudos da doutrina espírita. Hoje é dia 17 de setembro. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre imunidade e espiritualidade, e estamos no tópico sobre estados da mente, comportamento e sistema imunológico. Vamos conversar um pouquinho sobre alguns experimentos que tentam entender como que se dá a interferência entre os ambientes internos e a relação saúde-doença. Nós separamos o conceito de ambiente interno de ambiente externo. A Galvão faz isso, na verdade, no artigo dela que nós estamos acompanhando, porque ela está mais interessada nesses fatores ambientais internos, que são esses estados da mente, né, esses acontecimentos que se dão dentro da gente, digamos assim. E os fatores externos, ou os fatores ambientais externos, ficaram para um outro estudo, ou ficaram para uma outra oportunidade. Temos muitos estudos sobre, sobre os fatores ambientais externos, e nós podemos adentrar eles em outra oportunidade, mas especificamente o artigo da Galvão é sobre fatores ambientais internos. Então, como que as nossas emoções, como que os nossos pensamentos, como que os nossos sentimentos, como que isso que acontece dentro da gente e que nasce na gente, digamos assim, né, que tem origem dentro da gente, os efeitos na gente, todo esse desdobramento dentro de nós, como que isso afeta essa relação saúde e doença. E aí, um dos primeiros estudos que nós trouxemos, um dos primeiros experimentos que nós conversamos aqui no nosso grupo, foi esse feito pelo professor Martin Seligman, na Universidade da Pensilvânia. É um experimento já tem bastante tempo, já algumas décadas, que ele consta na literatura médica. O experimento basicamente foi o seguinte: alguns ratos receberam uma quantidade de células cancerosas, um tipo de célula de câncer conhecida por se desenvolver e gerar morte e evoluir para óbito os indivíduos em 50%. Né? Então, 50% daqueles indivíduos que adquiriam esse tipo de câncer acabavam morrendo e 50% acabavam sobrevivendo. A média era essa, desse tipo de câncer que eles induziram, que eles aplicaram nesses ratos. E aí eles dividiram esses ratos em três grupos. O primeiro grupo foi deixado por conta própria, sem sofrer nenhuma manipulação no ambiente. Então, eles observaram o que ia acontecer com esse grupo, né? A previsão é de que 50% desse grupo deveria morrer e 50% deveria sobreviver, porque o tipo de câncer era esse. Naturalmente, era um câncer que 50% sobreviviam e 50% não sobreviviam. O segundo grupo foi submetido a choques elétricos aleatórios, e eles não tinham nenhum controle sobre esses choques elétricos. E o terceiro grupo também recebeu choques elétricos, mas eles tinham dentro do ambiente deles uma alavanca na qual eles aprenderam a manipulá-la para impedir o choque. Então, quando eles tocavam na alavanca, o choque parava. E logo eles aprenderam essa técnica. A relação, né, entre a alavanca e a interrupção dos choques. E aí vamos aos resultados. Os resultados foram publicados na revista Science e apresentaram os seguintes resultados, né? O primeiro grupo, 54% dos ratos rejeitaram o tumor, como era de se esperar.
né? Então, era um câncer em que 50% dos indivíduos evoluíam para óbito e 50% evoluíam para cura. Então, como era de se esperar, 54% dos ratos rejeitaram o câncer e sobreviveram, estavam curados. E os 46% restantes não sobreviveram, não conseguiram rejeitar, como era de se esperar, 50%, 50%. É uma média ali. No segundo grupo, que eram os ratos submetidos a choques sem controle, aconteceu uma depressão generalizada. Eles não só não conseguiam lidar com o câncer, mas também perderam o apetite sexual, perderam o apetite alimentar, e somente 23% dos ratos rejeitaram o tumor. Então, ao enfrentar o sistema imunológico, olha, a gente está nesse. Agora eu chego nas conclusões e a gente faz essas reflexões. Mas olha que interessante: o sistema imunológico, ao enfrentar o câncer, ao enfrentar os choques elétricos sem nenhum controle, não conseguiu lidar com tantos problemas. Então, perda de apetite sexual, perda de apetite alimentar, é um organismo morrendo, é um organismo rejeitando a própria vida. E aí, 23% só desses ratos conseguem sobreviver. No terceiro grupo, 63% rejeitam o câncer e alcançam a cura. Ou seja, embora submetidos ao mesmo estresse que o segundo grupo, que são choques elétricos, como eles tinham uma alavanca em que eles conseguiam interromper o choque elétrico, eles não ficaram deprimidos, não tiveram perda de apetite sexual, não tiveram perda de apetite alimentar, conseguiram viver sua vida melhor do que o segundo grupo, melhor do que o primeiro grupo, e rejeitaram ainda mais o câncer, ou seja, se curaram ainda mais do que os dois primeiros grupos. E aí, no próprio artigo publicado na Science, os cientistas apresentam duas hipóteses. Na primeira hipótese, a impotência foi capaz de apressar a propagação do tumor, e não os choques em si. Senão, o terceiro grupo tinha respondido igual ao segundo grupo. Então, os cientistas perceberam que não é o choque, não é o problema do ambiente que fez com que o tumor se propagasse e causasse mais mortes. Porque se fosse isso, o terceiro grupo também teria que ter uma grande quantidade de indivíduos com evolução para óbito. E não foi o que aconteceu. Então, não é o choque em si, e aí a gente começa as nossas reflexões. Não é o mal em si, não é a doença em si, não é o problema em si que apareceu ali naquele ambiente que trouxe ou que foi capaz de apressar a propagação do tumor. Senão, o terceiro grupo também teria tido o mesmo problema. Mas foi a impotência, a sensação de impotência. Então, quando os ratos do segundo grupo recebiam choques e não tinham como lidar com essa situação, olha que interessante. Eles recebiam choques e não tinham como lidar com essa situação. Então, à medida que os choques aconteciam e eles não tinham como lidar, não tinham uma alavanca para solucionar o problema, o sistema imunológico, o organismo, o corpo, não conseguia mais rejeitar o próprio tumor. E a doença avançava e só 23% conseguiam sobreviver. Então, a impotência, a sensação de impotência, mas não a sensação assim de ele sentiu e ela não era verídica, não, a sensação sentida mesmo, a sensação sentida é ótima, né, gente? A sensação ali experimentada, a experiência da impotência daquele indivíduo. Uma após a outra, várias experiências de impotência. Aquilo que destruiu esse segundo grupo. E a outra hipótese que a revista Science consegue trazer, muito interessante, é que um estressor positivo, um fator de estresse positivo,
ou um modo de lidar com um fator estressor que nos desafia a buscar nossas fontes interiores e estimular nossas defesas naturais a fazer seu trabalho com mais eficiência, é capaz de nos ajudar a superar um problema que a gente vem enfrentando. Então, os indivíduos do terceiro grupo estavam com câncer, e o que os ajuda a superar o câncer mais do que o segundo e o primeiro grupo? É o choque e a alavanca, o desafio e a superação do desafio. Então, não é o enfrentamento da doença em si, não é o enfrentamento do câncer em si. Esses ratos, eles não enfrentam o câncer. O sistema imunológico deles não enfrenta o câncer, enfrenta o choque, enfrenta um desafio que se impõe no ambiente. Então, diante dos choques que eles estão enfrentando ali naquele momento, sem saber que hora que vai ter o choque, mas sabendo que na hora que tem o choque, corre para a alavanca que o choque é interrompido. Então, tem um desafio no ambiente, mas eu aprendo a enfrentar esse desafio. E eu aprendo a enfrentar esse desafio, eu supero esse desafio. Porque na hora que eu subo na alavanca, o choque para. Então, essa descoberta corporal, essa descoberta do meu organismo, do meu sistema imunológico, fez ele superar o próprio tumor dentro dele. Mas não é o meu corpo enfrentando o tumor diretamente. Isso é impressionante para mim, e eu queria compartilhar essa reflexão com vocês. É muito impressionante como que um corpo, como que um organismo supera um tumor sem enfrentar o tumor, enfrentando um desafio que aparece no ambiente, um terceiro problema que aparece no ambiente, um terceiro desafio que você tem que enfrentar na sua vida, que a princípio até você esquece que você tem o tal do tumor, mas você tem que enfrentar esse desafio, você tem que superar esse desafio e você supera esse desafio. E aí, quando você supera esse desafio, eis que você também superou o tumor. E 63% dos indivíduos conseguem rejeitar o câncer. Então, é um estressor positivo que te desafia e te faz superar esse próprio estressor positivo. São esses dois elementos dessa pesquisa, e agora nós vamos para um outro experimento para a gente também levar para o nosso bate-papo agora. Só um segundinho, pessoal. Aqui. Não, aqui. Então, aí o Dr. Spiegel, o Dr. David Spiegel, ele, nós vamos ter um caso interessante agora de um doutor cético que não acreditava nas interferências que a mente pudesse causar no corpo, e ele trabalhava com mulheres com câncer de mama, em situação já terminal. E ele era muito cético pelo seguinte motivo: ele ficava muito nervoso e muito irritado, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês, com a forma como aqui, ó, foram 165 estudos realizados na Universidade de Londres. Ele ficava muito indignado como as pessoas falavam essas coisas muito aleatoriamente. Como que o sentimento pode interferir, pode causar um câncer, e ele ficava muito indignado com isso. E aí o Dr. Spiegel, ele fala, isso não, dentro da academia, as pessoas falam que ele ficava muito revoltado com isso, que isso era um absurdo, e aí por conta disso ele resolve fazer uma pesquisa para mostrar, por A mais E, e acabar logo com essa conversa de que mente não interfere no sistema imunológico. E aí ele junta
esse grupo de mulheres com câncer de mama em fase terminal e começa a catalogar e começa a fazer a pesquisa. E nesse grupo de mulheres, elas falavam muito abertamente de medo, solidão, raiva, desejo, da maneira como elas encaravam a doença. E ele ia catalogando isso. E uma das coisas que ele registra é isso, elas falavam abertamente, porque eram mulheres já em fase terminal. Então, ele mesmo expunha para elas que elas estavam a poucos dias ou a poucos meses da morte, da evolução para óbito. O câncer já estava lá em fase terminal. Então, elas falavam mesmo. Falava, e ele falava, e ele registrava como que elas expunham sem papas na língua, como que elas estavam enfrentando aquela doença e como que elas se sentiam em relação a isso. E aí, o doutor Spiegel, ele foi colocando, fazendo esses registros. Aqui, eu coloquei aqui embaixo. Ele não gostava desses comentários porque ele falava que deixava muito as suas pacientes com muita culpa. E aí ele falou, não, eu vou catalogar isso para acabar com essa conversa logo. E aí, quando ele faz esse levantamento, ele divide as mulheres em dois grupos. Um grupo em que ele trabalha o sentimento de impotência e um grupo em que o sentimento de impotência não é trabalhado. E aí ele fica impressionado em que as que conseguiram trabalhar o sentimento de impotência, elas prolongaram por 2 vezes mais esse estágio terminal da doença do que as mulheres que não conseguiram trabalhar o sentimento de impotência. Isso daí já encucou um pouco ele. E aí ele dá sinal verde lá em Londres para continuar com esse tipo de pesquisa. Então é um momento muito importante esse aval do Dr. Spiegel. Daí eu não tenho experiência e não fui atrás, mas a gente pode ir e depois a gente pode conversar no bate-papo, a hora que acabar a gravação também, o quanto esse trabalho do sentimento de impotência com os grupos de mulheres com câncer de mama faz ou não diferença até hoje, ou quanto essas pesquisas avançaram até hoje, nos dias de hoje. O Dr. Spiegel nós estamos em 2020, o Dr. Spiegel é de 40 anos atrás ou mais. Então, o quanto que essa descoberta que ele fez da sensação de impotência com o câncer de mama e o prolongamento do estágio terminal ou a melhoria do processo terminal, né, dessa fase do câncer terminal, tem a ver ainda. Ok? Mais um caso, acho que esse é o último de hoje. É o do veterinário Ian Goller. Muito legal também, gente, muito interessante. Ele foi diagnosticado com osteosarcoma na sua perna, já tinha feito amputação e sido submetido a todos os protocolos da época. O tumor já tinha sido disseminado para o quadril e o tórax, com saliências disformes, então já estava com umas saliências disformes, né? Esse povo usa uns nomes estranhos na medicina, mas ele estava tipo com umas bolas já, né? Saindo da região do quadril, né? Então, assim, já estava uma situação bem, bem estranha já. E aí o oncologista dele dá algumas semanas de vida para ele. O caso do Ian Goller é bem emblemático, bem curioso. E o Ian Goller, ele se joga, né? Então não tem mais nada a perder. Ele mergulha numa prática de meditação intensa, intensa, intensa. E ele vai praticar 3 vezes ao dia durante 1 hora. Então ele vai fazer yoga por 3 horas. Vocês veem, a gente fez uma meditação de
3 minutos. De 3 minutos. E assim, teve gente que já estava cansada, né? Porque meditação, gente, não é fácil. Quantos pensamentos vêm à nossa mente? Qual que é o fluxo mental de sentimento que a gente tem por dia? Às vezes é isso que está matando a gente. O Ian Goller descobriu isso. Então, quando ele se mergulhou numa prática intensiva de meditação, 3 horas de meditação por dia, né? 3 vezes ao dia, 1 hora de meditação, em 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite, uma dieta severa, né? Ele fez um processo de recuperação do sistema imunológico inacreditável. Inacreditável. Então, a reabsorção progressiva das saliências tumorais é surreal. Então, os tumores que ele tinha já saindo, já né, as saliências, né, já mostrando, já aparecendo, todas a, todos a disseminação tumoral que ele tinha pelos ossos do quadril, tudo regrediu, foi uma coisa impressionante. O Ian Goller, ele tinha semanas de vida, ele passou mais de 30 anos dirigindo grupos de pacientes com o mesmo problema que ele e auxiliando essas pessoas a integrarem a meditação com um hábito terapêutico, como hábito terapêutico de complementação aos tratamentos de saúde. Não de substituição, mas de complementação. Então, ele virou um grande auxiliador de pessoas fazendo tratamento de câncer, nesse sentido de ajudar essas pessoas a recuperarem o sistema imunológico delas, e recuperando o sistema imunológico, de que jeito? Através da mente, através de um processo de... e aí eu já posso voltar lá no nosso primeiro slide. Através de um processo de recuperação dos fatores ambientais internos para você interferir nesse binômio saúde e doença. Então, como que o Ian Goller arrumou o corpo dele? Como que ele ajustou a saúde dele? Através dos estados da mente dele, arrumando o que estava vindo na cabeça dele. Então, quando a gente para por semana 5 minutinhos aqui nos nossos encontros, antes e 5 minutinhos no final, para a gente fazer uma meditação, para a gente fazer uma respiração, para a gente fazer um autopasse, para a gente fazer uma concentração. São várias as técnicas que eu uso com vocês. Isso é muito importante, muito importante. Porque isso já vai alterar um pouquinho que seja o nosso sistema imunológico. Então, a gente vem de uma semana. Hoje como a gente não teve o encontro semana passada, a gente faz 2 semanas que a gente vem se alimentando de uma série de pensamentos. E aí a gente parou hoje, 3 minutos, e conseguiu respirar, conseguiu alterar o nosso estado da mente, conseguiu alterar o nosso sistema imunológico por 3 minutos. Que diferença que isso fez? Isso fez alguma diferença. Entendem? Então, a partir desses exemplos de hoje, eu vou encerrar a gravação para a gente poder ter um bate-papo. Então, o importante da nossa reflexão da aula de hoje é isso. Quantos exemplos práticos nós temos, e esses exemplos todos já catalogados dentro da medicina convencional, tradicional, dentro da área que a gente vem trabalhando, que é a psiconeuroimunologia,
estudando como que a nossa mente afeta o nosso sistema imunológico, e o nosso sistema imunológico, por sua vez, afeta todo o nosso organismo. Então, fechamos por aqui.